Oi gente, hoje vamos corrigir a página 6 e a página 10 do A Prova Brasil de Português do 9º ano do Ensino Fundamental. Então, já vamos corrigir. Então, antes de corrigir, leiam um texto que é da página 6, ó, Luiz Gonzaga, músico brasileiro. E antes da gente ver o conteúdo e a gente corrigir, aqui a gente tem que ler isso aqui, ó, que é bem importante. A biografia. A biografia é um gênero que tem como finalidade relatar os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa. São comuns a biografias que contam detalhes sobre a vida de personalidades conhecidas do grande público por sua atuação na política, nas ciências, na educação, na arte, no esporte, entre outras áreas. O texto é escrito na terceira pessoa do discurso e geralmente faz uso da linguagem formal. Isso vai ser importante para responder às questões. Esse texto, no geral, fala sobre a biografia de Luiz Gonzaga. Uma biografia ela é muito importante, como posso dizer, na área de história, de artes, na área de ciências, para falar sobre um cientista. Vamos lá dar um exemplo. Albert Einstein. Aí fala a data de nascimento, fala a história, fala como ele morreu. Esse é o resumo de uma biografia. E aqui fala Luiz Gonzaga, músico brasileiro, Dilva Frazão. Lê o texto e a seguir faça o que se pede. Vamos lá. 1. Objetivo principal do texto é A. Narrar uma história fictícia? Não. Fictício é algo que, como posso dizer, tipo conto de fadas, duendes, fadas e entre outras coisas, né? Já repeti. Relatar fatos da vida de Luiz Gonzaga? Sim. Pois uma biografia, ela relata fatos verídicos e reais. Então, ela está relatando tudo. Aqui, ó, podemos perceber 1948, aí pula 1980, vai, e é uma cronologia. Argumentar sobre a obra de Luiz Gonzaga, não, porque se fosse, seria tipo assim, ó, bora lá, a música Asa Branca. Aí o texto só vai falar sobre a música Asa Branca, aí seria argumentar, entende? E descrever Luiz Gonzaga, não, porque descrever é tipo falar assim, ó, vamos lá, uma pessoa morena, olhos azuis, queixo fino assim, pele branca, blá blá blá. Isso é descrever. 2. Geralmente no início das biografias, há informações sobre o nascimento da pessoa biografada e sua filiação. No final são apresentados dados sobre a morte da pessoa. Localize essa informação no texto e transcreva. Eu só vou pegar uma coisa aqui que ela é bem importante para responder. No texto, se você perceber, aqui ó, eu sublinhei no começo, bem aqui e no fim, vai estar a resposta da 2 aqui, ó. Geralmente, no início das biografias, há informações sobre nascimento da pessoa biografada e sua filiação. O que é sua filiação? Filiação é o nome do pai e da mãe. E continuando, aqui diz, no final são apresentados dados sobre a morte dessa pessoa. Localize essas informações no texto. Então vamos lá. Primeiro a gente vai localizar as informações sobre o nascimento, que geralmente falam onde nasceu, quando. E depois a gente vai falar sobre a filiação, quem são os pais dele, e depois vamos falar sobre a morte. Então vamos lá, no texto, eu vou deixar a imagem para vocês bem aqui no link da descrição, ou já vou deixar um álbum separado, dependendo que eu vou postar no grupo. Diz o seguinte: Luiz Gonzaga nasceu na fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco, no dia 13 de dezembro de 1912. Ele é filho de Januário José dos Santos, um mestre Januário, safoneiro de 8 baixos, e Ana Batista de Jesus. Luiz Gonzaga foi internado no Recife, no Hospital Santa Joana, no dia 21 de junho de 1989 e falece no mesmo ano, no dia 2 de agosto. Essa é a resposta da 2. Basta você ler, tá muito fácil interpretar. Os livros do A Prova Brasil de Português e Matemática, eles estão sendo para interpretar. Então, vamos ler. Agora vamos para 3. A canção Asa Branca foi gravada depois da separação de Luiz Gonzaga e Helena Cavalcante, antes de Luiz Gonzaga se casar com Odaléia Guedes, depois do nascimento de Gonzaguinha, antes de Luiz Gonzaga servir no exército. Como podemos dizer, para isso você tem que ver a ordem cronológica do texto. E a resposta é a letra C, depois do nascimento de Gonzaguinha. Nós percebemos isso bem aqui, ó, deixa eu ver. Bem aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, pertinho no final. Em 23 de setembro nasceu Gonzaguinha, fruto de relacionamento com a cantora Odaléia Guedes. Nesse mesmo ano, Luiz Gonzaga conhece parceiro Humberto Teixeira. Depois de 16 anos, volta para sua terra natal, no Recife. Apresenta-se em vários programas de rádio e em 1947 faz sucesso com Asa Branca.
Por isso a interpretação é muito importante. Então, já encontramos aí, depois do nascimento de Gonzaguinha. Agora vamos para a questão número 4. Releia o fragmento a seguir, observando as informações destacadas. Em 1939, Luiz Gonzaga deixa o exército após 9 anos sem dar notícias à família. Em 1940, participa do programa Calouros em Desfile da Rádio Tupi e ganha o primeiro lugar com a música Vira e Mexe. Nas biografias, comumente, são apresentados dados precisos e informações exatas porque qual a relação entre a característica e o gênero. Voltando aqui, ó, na página 6, bem aqui, ó, biografia, que explica. É o gênero que tem como finalidade relatar os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa. São comuns as biografias que contam detalhes sobre a vida de personalidades conhecidas do grande público por sua atuação na política, blá 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 e etc. Agora vamos responder. Eu vou pegar aqui a foto, né, da resposta. Só um minuto, gente. Bora lá, deixa eu ver. Gente, é porque eu fiz as respostas, né, pra deixar melhor pra vocês. Então vamos lá. A bibliografia, ela tem como finalidade relatar os fatos marcantes da vida de uma pessoa. As biografias devem apresentar fatos reais, precisos, organizados e condizentes com a história real da pessoa que foi biografada. E como podemos ver para você fazer o seu resumo. A biografia, ela tem que ser algo verídico, algo real. Ela tem que falar a verdade. Essa é a relação do gênero com a biografia. Aqui, ó, a biografia tem como finalidade relatar os fatos marcantes da vida de uma pessoa. E elas devem apresentar fatos reais, precisos, organizados e condizentes com a história real da pessoa que foi biografada. Então, vocês já sabem, ela tem que ser real, ela tem que ser condizente com a história da pessoa. Senão, não é uma biografia. 5. De acordo com os parágrafos finais da biografia, pode-se inferir que Luiz Gonzaga A. Só foi reconhecido no Nordeste, ficou restrito ao rádio, fez carreira internacional, parou de tocar sanfona na adolescência. Se você prestar atenção e interpretar a pergunta, aqui diz, de acordo com os parágrafos finais da biografia, pode-se inferir que Luiz Gonzaga... Então, vamos lá. Voltando ao texto, bem aqui, a gente encontra aqui, ó, no final. Luiz Gonzaga, internado no Recife, blá blá blá. Pulamos para o último parágrafo. Em 2012, foram comemorados os 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, com o lançamento do filme Gonzaga, de pai para filho, que narra a relação entre ele e Gonzaguinha. O artista recebe ainda hoje várias homenagens em todo o país. E se voltarmos, aqui diz, só foi reconhecido no Nordeste? Dá pra ver que não. Fez carreira internacional? Sim, pois internacional é, como posso dizer, tipo assim, ó, tá aqui o Brasil, ó, vou colocar assim, a gente não vou desenhar. Tá aqui o Brasil, né? Aqui é o município, isso aqui é municipal. Estadual é de um estado. E internacional é de um país todo, entende? Então, podemos colocar aí. 5. Letra B. Fez carreira internacional. 6. Releia a introdução da biografia. Luiz Gonzaga, 1912 a 1989. Foi músico brasileiro, sanfoneiro, cantor e compositor. Recebeu o título do Rei do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Levou o baião, o xotê e o chachado para todo o país. A música Asa Branca, feita em parceria com Berto Teixeira, é gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947. Virou hino no Nordeste brasileiro. Que informação do parágrafo sintetiza a vida de Luiz Gonzaga? A. Foi parceiro de Humberto Teixeira na criação da música Asa Branca. B. Recebeu o título do Rei do Baião. Ou C. Levou o baião, xotê e o chachado para todo o país. D. Fez de Asa Branca hino do Nordeste brasileiro. É a letra B. Recebeu o título do Rei do Baião. Com as informações sintetiza a vida de Luiz Gonzaga. Esse foi um fato importante, pois ele recebeu o título do Rei do Baião. E, gente, isso aqui vai ser importante para responder uma questão logo que vem atrás das 6. Bora lá, 7. Releia o trecho citado na atividade anterior em que a pessoa do discurso, o texto é escrito. Que relação esse traço linguístico tem com o gênero? Eu vou responder isso, só vou pedir pra pessoa desbloquear o celular pra mim, né? E agora vamos responder.
Porque a gente tem que voltar bem aqui, ó. Deixa eu ver. Nesse terceiro parágrafo desse mini textinho sobre um resuminho sobre biografia, a gente encontra uma coisa. O texto é escrito na terceira pessoa do discurso. Então, podemos dizer que a biografia ela tem que ser escrita na terceira pessoa do discurso. Necessariamente, sim. Não sei outra biografia que precise, né? Escrita em outra coisa. Porque terceira pessoa, lembrando. Vamos lá, né? Lembrar, né? Opa, gente, nossa. Eu, tu, vós e blá blá blá. Mas a terceira pessoa é ele, ela. Nossa, gente, minha letra tá feia, então é melhor deixar. Então, vamos lá. O texto é escrito em terceira pessoa, porque podemos ver aqui, ó, Luiz Gonzaga. Só que, tipo, não tá falando assim, ele, Luiz Gonzaga, mas tá falando um substantivo masculino, um nome, Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga seria como ele tá em terceira pessoa, então o texto todinho faz essa referência. Então coloquem aí, em terceira pessoa. Os textos biográficos são escritos na terceira pessoa do discurso e geralmente fazem uso de linguagem formal. Em terceira pessoa é utilizado para retratar a história da pessoa biografada. Ele, ela e etc. Então vamos lá, coloque aí, terceira pessoa. Pois todo texto de biográfico precisa ser escrito na terceira pessoa do discurso. Agora vamos para 8. Em uma biografia é comum o uso das datas, das palavras ou expressões para marcar o tempo, ou seja, advérbios ou locuções adverbiais. Facilmente reconhecíveis, elas exercem duas funções importantes em textos desse gênero, indicar o tempo em que os acontecimentos ocorreram e se um fato é anterior ou posterior a outro. Ou, em um resumo, cronologia. Tipo, podemos dizer, a idade da pedra, a idade paleolítico, blá blá blá, é isso, entendem? Vamos lá. Releia o texto e observe as datas, geralmente elas aparecem em ordem. Cronológica, porque seguem os acontecimentos? Sim. Mas eu vou explicar as outras. Aleatória, porque não representa a realidade de uma vida. Essa questão aqui, ela é falsa por um motivo. Porque aleatória, como posso dizer, tipo, aleatória é tipo sem ordem. Como posso dizer, tipo assim, ó, eu quero fazer uma cor, tipo assim, de vários tons de azul. Vai lá, eu coloco um verde. Isso vai ser, como posso dizer, uma desordem, aleatório. Porque não representa a realidade de uma vida? Não, pois uma bibliografia ela tem que relatar o fato de uma vida. Então vamos lá, letra C, cronologia, porque relata uma etapa da vida temporal? Não, porque não é uma vida temporal, que eu saiba, né? E D, aleatória, porque não tem como compromisso com a verdade? Mentira, porque não é aleatória, como eu estava dizendo. E a biografia ela tem que ter um compromisso com a verdade, ela tem que falar fatos reais, relatar a verdade. Então é letra A, cronologia, porque seguem os acontecimentos. 9. Identifica as expressões adverbiais em tempos presentes nos trechos e a seguir as copias. 1940, letra A. Em 1940, participa do programa Calouros e Desfile, da Rádio Tupi, e ganha o primeiro lugar com a música Vira e Mexe. Nunca ouvi essa música. Então vamos lá destacar, né? O termo que é uma locução adverbial / advérbio em 1940. Coloque aí, letra A, 1940. B. Em 23 de setembro nasce Gonzaguinha, fruto do relacionamento com a cantora Odaléia Guedes. Então vamos escrever em 23 de setembro e só. Em 23 de setembro. É assim. Bora lá. Em é um advérbio de tempo. Advérbios são para falar tempo. Bora lá. Em breve. Novamente. Infelizmente. E um montão de coisas, pois existem vários advérbios e locuções adverbiais. Então vamos lá. 10. Os acontecimentos apresentados na biografia de Luiz Gonzaga são verdadeiros? Justifique sua resposta. Os acontecimentos apresentados na biografia de Luiz Gonzaga são verdadeiros? Sim. Pois uma biografia, quando ela é escrita, ela tem que falar fatos reais, ela tem que falar a verdade. Então, sim, são fatos reais sobre a vida de Luiz Gonzaga. Coloquem sim, porque
Os textos biográficos apresentam a verdade e apresentam relatar fatos reais que aconteceram. E eles investigam todos os fatos para verem se são verídicos. 11. Releia o trecho a seguir. A música Asa Branca, feita em parceria com Humberto Teixeira, é gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947. Vamos agora destacar essa coisa em negrito, essa palavra. Virou hino no Nordeste brasileiro. Neste trecho, a expressão destacada tem o significado de A. Menosprezou. Se algo virou um hino, não menospreza. Menosprezar é tipo assim, virar as costas ou fazer algo. Representou? Sim. Pois um hino pode representar um estado, um time de futebol e um país. Como o hino nacional nosso, ele representa o nosso país. Na Copa e tanto em outros lugares, quando é cantado o hino, representa o nosso país. Se celebrou? Não, o hino não celebra. Articulou? Muito menos. 12. Em que tipo de ambiente esses textos circulam, ou seja, em que situações da vida social biográficas são acessadas ou usadas. Olha, pra gente ver, biografias elas são usadas mais nas escolas, faculdades, universidades, nas matérias escolares como história, artes, ciências, entre outras, pois a biografia narra pessoas importantes na história e são usadas e acessadas por universitários, alunos com interesse, leitores de jornais e revistas e etc. Então, como podemos ver, elas são mais acessadas em escolas, universidades, faculdades e em lugares que as pessoas têm interesse. E as pessoas interessadas que acessam são pesquisadores, alunos, como podemos dizer, universitários, leitores de jornais e revistas científicas ou não científicas. E é interessante isso. Eu gosto de biografia, só que acho que essa é a primeira biografia que eu leio. Sinceramente, é sério. 13. Por que Luiz Gonzaga recebeu o título do Rei do Baião? Se lembra que eu disse que a página 8, atividade 6, e a gente usar? Tá bem aqui a resposta. Recebeu o título do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Levou o baião, o xotê e o chachado para todo o país. Então, ele recebeu esse título porque ele foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Levou o baião, o xotê, o chachado para todo o país. Com a música Asa Branca. Então, voltando aqui, então já respondemos o porquê ele recebeu o título do Rei do Baião. Agora a última e 14 para destacar e terminar, né? Com base no que foi estudado nesta lição, pode-se dizer que as biografias têm como finalidade A. Chamar atenção para fatos corriqueiros sobre membros de um grupo social? Não, pois a biografia ela não é só membros e não é membros. São várias pessoas históricas, artistas, cientistas, pessoas de suma importância na sociedade. B. Relatar os fatos centrais da vida de pessoas de destaque para uma comunidade? Sim, pois as biografias elas falam para a comunidade, falam para a sociedade sobre uma pessoa que ela foi muito importante. Podemos ver Pedro Álvares Cabral, para nós, bora lá, Aloysio de Azevedo. Nossa, tem um monte de leitores e filósofos, entre outras pessoas, inventores, cientistas, que tem na nossa cultura. C. Denunciar atitudes suspeitas de uma pessoa? Não, biografias não fazem isso. Elas relatam. D. Revelar detalhes do estilo de vida das celebridades da televisão? Não necessariamente, pois as biografias, se a gente voltar e ler, são comuns as biografias contar detalhes sobre a vida, blá blá blá, né? Na política, nas ciências, na educação e na arte e no esporte. Então, não é só as celebridades. Então, essa resposta está errada. É a letra B, 14. Então é isso, obrigado por assistirem. Assistam a próxima que tiver. A gente já terminou a lição 1, a página 6 até a página 10. Então é isso e obrigado e adeus.